Morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. Fernando Pessoa. Gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu li essa semana. Um livro que coloca a gente para pensar na vida. Você pensa na vida mesmo que você não queira, mas você pensa de forma positiva, pode acreditar. É um livro que eu li e por mais que a gente já saiba e faça essas coisas no dia a dia, você reforça tudo isso. Esse livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela fala, é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. E realmente, é um livro que você lê e você começa a buscar motivos, para olhar melhor para a vida. Não estava nos meus planos, no meu roteiro de vídeos, vim aqui e gravar um vídeo para vocês falando sobre esse tema, E depois que eu li esse livro, eu senti vontade de gravar esse vídeo para vocês. E eu vou falar assim da maneira mais leve possível, se é que é possível falar, Mas que é uma coisa que é chegada a hora para todos, Todo mundo morre, todo ser vivo, ele morre. Isso não é novidade para ninguém. E eu vim falar, assim, algumas conclusões que eu tirei do livro. E uma delas é que a morte, e a negação da morte. Nós, seres humanos, a gente, algumas pessoas, tem algumas pessoas que elas são bem conscientes a respeito, lidar bem com o assunto. Mas a maioria, a gente vive negando isso o tempo todo, fugindo de falar disso o tempo todo e toda hora. Porque tem gente que eu acho que acha assim, se eu não falar de morte, esse dia nunca vai chegar. Ou mesmo sabendo que vai chegar e fala, eu não quero ficar falando de uma coisa que eu vou sofrer. Eu até entendo. Mas quando a gente tem a consciência de que várias coisas acontecem em nossas vidas e que as pessoas sempre falam, que a única certeza que nós temos é a morte. Desde a hora que você nasce, você tem certeza de que o futuro é esse. Mas entre o nascer e o morrer pode acontecer muita coisa. E uma das coisas que a gente tem que fazer acontecer nesse meio tempo é viver a vida. Viver de forma bem, tentar viver sua vida de uma vida leve, uma vida tranquila, ajudando as pessoas, se cuidando, não afastando as pessoas de você, magoando as pessoas, para quando chegar o seu fim, o momento final, você não ser aquela pessoa abandonada, amargurada, arrependida, porque por incrível que pareça, a vida passa muito rápido. Às vezes a gente acha que não, mas a vida passa muito rápido. Prova disso, quando morre alguém muito próximo da gente, uma pessoa nova, às vezes até uma pessoa mais velha, e a gente sempre escuta isso, ou até a gente fala, a gente cai essa ficha e fala, nossa, a vida passa muito rápido. E às vezes você não aproveitou nada daquela pessoa que estava ali do seu lado. Porque a morte também é uma coisa que ela não avisa o dia, a hora, o ano. Ela simplesmente chega. Então, assim, a melhor coisa, é a gente curtir, a gente viver de verdade. A gente viver de verdade com as pessoas, com os seus amigos, com sua família, as pessoas mais próximas de você, Então, a melhor coisa a se fazer é essa, aproveitar as pessoas que estão à sua volta, ao seu lado, porque quando chega esse momento, nem sempre dá tempo de despedir,
de dizer um adeus de uma forma mais demorada, né? Exceto, pessoal, quando é um caso, né, de uma pessoa que fica doente e essa doença ela avança e às vezes os tratamentos não funcionam com essa pessoa e às vezes a gente, né, família, a gente começa a entender que esse fim está próximo, que está se aproximando, que está chegando. Eu falo a gente, pessoal, porque estou falando também desse assunto. Alguma pessoa pode perguntar, ela está falando do vídeo, está falando sobre a morte, mas quero ver quando chegar um parente próximo, quando reage, como que essa pessoa vai reagir. Eu já vi algumas pessoas falando, né? Fulano fala bem de tal assunto porque não aconteceu com ele. No dia que for ele, que se for na pele de tal pessoa, ela vai ver quero ver como que essa pessoa vai reagir. Então eu tô falando disso aqui para vocês, porque infelizmente eu já não tenho mais a minha mãe, e a minha mãe, ela ficou doente e fez todo um tratamento. A gente, né, eu no caso, cuidei bastante dela e eu não vi às vezes, né, o resultado que a gente esperava nos tratamentos. Então, infelizmente, você começa a se despedir daquela pessoa, às vezes silenciosamente. Você não fala para aquela pessoa que está fazendo isso, mas você vai se despedindo aos poucos, né? Você faz algumas coisas que você sabe que vai ser as últimas coisas que você está fazendo. Você faz coisas para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Aqui nesse livro, a doutora Ana Cláudia, ela fala que o importante nesses casos quando a pessoa chega no tratamento paliativo, ela ressalta aqui que o importante, porque ela é especialista em tratamentos paliativos, então ela ressalta que é importante o paciente ele saber o que está acontecendo com ele saber o grau da doença, para que se está avançando, o remédio não está fazendo o efeito esperado, não tem mais um remédio para ver, e aí vai ser só tratamento paliativos, para você dar uma qualidade de vida para a pessoa. Então, nesses casos, a gente consegue sim ir se despedindo aos poucos. São momentos dolorosos, muito difíceis, e você vai tendo essa consciência de que esse momento está chegando, né? Então, há pessoas que acreditam que não tem como você, não, isso não existe, você se preparar para esse momento. Existe. Você começar a entender que esse momento vai chegar, a ter essa consciência. Quando esse momento chegar, claro que vai ser dolorido, claro que vai doer, né? Um ente querido seu, que seja o pai, a mãe, um vô, qualquer familiar, um amigo, né? Pessoas que você conhece, que você gosta. Então, assim, claro que o momento é dolorido, claro que é difícil, mas a gente ter essa consciência e você parar para pensar que você fez o melhor para aquela pessoa. Você pensa, aquela pessoa se foi, mas eu fiz tudo que eu pude por ela, eu fiz o meu melhor, eu dei amor, eu dei carinho, eu cuidei de verdade daquela pessoa. Então, eu penso assim, independente da gente falar ou não, né? A morte ela vai acontecer para todos nós. Pode ter gente que falar que é chocante falar isso, mas eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, isso é de cada um. Não estou falando aqui para deixar ninguém depressivo, ninguém triste, pelo amor de Deus. É só a minha opinião sobre um assunto. Já perdi, né, a minha mãe, não só a minha mãe, mas algumas pessoas queridas, muito próximas, mas a pessoa mais próxima que eu perdi e foi a minha mãe. Então, gente, a gente aceitar essa realidade não quer dizer que você tá com depressão. Tem gente que vai falar da morte, fulano é depressivo, tá falando de morte. Então, gente, o fato da gente falar sobre o assunto
Não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa depressiva ou que está deixando outras pessoas depressivas. Quer dizer que a pessoa é uma pessoa que ela tem essa consciência da morte e que é uma pessoa que ela encara esse assunto com uma tranquilidade, né? Há pessoas que dizem não tenho medo da morte, pessoas que dizem não ter medo da morte, que não se preocupam com isso, e tudo bem. As pessoas, algumas pessoas, eu já ouvi falar, né, não tem medo. Pensa assim, como vai ser na hora? Mas o medo em si não tem. Então, algo, no livro, né, a médica, a doutora Ana, ela relata, né, ela trabalha em 2 hospitais, são 2 hospitais bem diferentes. Ela trabalha em um hospital público e um hospital particular, e ela já presenciou vários casos, né? Ela é especialista em tratamentos paliativos, em cuidados paliativos, e ela fala que nessa hora, né, todo mundo é igual, os pensamentos da maioria das pessoas é igual. Ela relata sempre muitos arrependimentos, muitas pessoas que se arrependem de não ter tratado melhor alguém da família ou as pessoas da família. Às vezes tem um filho que trata mal o pai, a mãe, e às vezes é uma pessoa que sai tratando mal todo mundo. E essa pessoa, ela vive sem essa consciência. E aí, de repente, perde alguém da família, e essa pessoa, muitas vezes, cai em depressão. Porque ela vive achando que a pessoa vive para sempre. Então, trata aquela pessoa como se ela fosse viver para sempre. E quando a pessoa se vai, essa pessoa fica angustiada, fica depressiva, fica com a consciência pesada, porque mas eu não devia ter feito isso, eu não devia ter maltratado, eu não devia ter falado essas coisas, eu queria pedir perdão. E aí, gente, o tempo não volta, infelizmente, o tempo não volta. Então, a melhor coisa que a gente deve fazer é se conscientizar de que esse momento chega assim para todo mundo, para todo ser vivo. E eu penso da seguinte forma, a melhor coisa é a gente tratar bem as pessoas. O fato de você ter essa consciência também não quer dizer que você vai ficar paranoico, né? Pensando toda hora, eu morro, eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Ou levou um tombo, já acha que vai morrer. Tudo que acontece, sentir uma dor, eu acho que vai morrer, sabe? A gente também não pode ficar parado nisso, ficar pensando nisso o tempo inteiro, não. É ter a consciência de que isso acontece e tudo bem. E você se cuidar também, se cuidar para ter uma qualidade de vida, para evitar ter alguns problemas de saúde que a gente consegue fazendo exercício, tendo uma boa alimentação, se cuidando mesmo. E então era isso, pessoal, o vídeo de hoje. O livro que eu li, gente, é esse daqui, que eu citei no início do vídeo. E aí, quem quiser ler, é uma ótima leitura, é um livro curtinho de ler, mas de um conteúdo assim maravilhoso, riquíssimo de conteúdo, muito bom, gente. Então, quem quiser ler, eu recomendo. Obrigada por assistir o meu vídeo, deixe um like e até um próximo vídeo, gente.